E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue em um futuro onde o mundo dos humanos e outra dimensão conhecida como jogo se conectaram. Com isso muitas dungeons começaram a aparecer e logo em seguida vários monstros começaram a invadir a Terra. Por sorte os humanos começaram a despertar sistemas, podendo lutar contra esses monstros. Com isso os humanos se tornaram gananciosos, roubando os recursos das dungeons. Por causa disso surgiu a dungeon do abismo, onde um poderoso chefe que estava acima de todos protegia. Para derrotar esse boss, os humanos se reuniram e se prepararam para um grande combate. Porém mesmo assim eles não eram páreos para o boss dessa dungeon, perdendo vários integrantes. E mesmo o líder dos humanos, um poderoso guerreiro, após uma grande batalha não foi capaz de derrotá-lo, e assim que ele seria morto, outros guerreiros humanos capturaram membros do exército do boss para servirem como reféns. Por causa disso ele acaba se distraindo e o líder dos humanos consegue acertá-lo. Com isso o grande líder do abismo é morto e a guerra finalmente acaba. Era isso que todos pensavam. 10 anos após esses eventos, um grupo de jogadores estavam dentro de uma dungeon enfrentando um poderoso monstro, e o protagonista, um jogador de baixo nível, estava nessa batalha, sendo sua primeira vez em uma dungeon. Após ser usado como isca, ele acaba sendo morto por um monstro, mas é neste momento que o grande chefe do abismo consegue encontrar um corpo para renascer, e mesmo estando neste corpo fraco ele logo mostra seu imenso poder, dizimando o monstro facilmente e surpreendendo a todos. Como ele entrou em um corpo de um jogador, agora ele também possui um sistema e também ganha uma autoridade especial por ser o chefe do abismo. Com isso agora aquele que era o mais poderoso monstro das dungeons que foi enganado retornou como um jogador, e com esse sistema especial ele vai subir vários níveis para ficar muito mais forte, para ser capaz de encontrar aqueles que lhe enganou para se vingar de todos sem piedade. Agora ficamos com esse mangá que inicia com o protagonista, um moderno inútil da família do Duque de um pequeno território sem valor. Eles estavam passando por várias dificuldades por causa de comida, porém o Duque não estava se importando com isso, e um dia eles acabaram sendo atacados pelo exército imperial, e mesmo o Duque, vendo tudo sendo destruído na sua frente, não fazia nada, e logo após isso ele acaba sendo atingido e morto, mas misteriosamente ele acaba renascendo no corpo do Duque 20 anos atrás. Inicialmente pelo choque, ele se trancou em seu quarto, parando de comer e beber. Com o passar do tempo, ele amaldiçoava o imperador que matou todas as pessoas, e a sede de vingança não saía da sua mente. Após alguns dias ele consegue pensar melhor e decide usar essa sua segunda chance ao máximo. Com isso ele começa a estudar como o Duque realmente era, para se preparar para o ataque do imperador que vai acontecer. Ele e sua irmã possuem a bênção dracônica, um imenso poder capaz de dizimar montanhas facilmente. Ele descobriu que vários anos atrás o seu pai, o antigo rei, após ficar fraco e doente, seu irmão usurpou o trono. Após a morte do seu pai, ele e sua irmã tiveram que fugir do reino, pois eles foram perseguidos. Eles conseguiram sobreviver por um juramento do seu pai que forçou seu irmão a protegê-los, onde em troca ele e sua irmã não poderiam cobiçar o trono pelo resto de suas vidas e viver em um território na fronteira. Eles foram mandados para um local como uma terra infértil onde não era capaz de fazer colheitas e eram frequentemente atacados por monstros. Com o poder da bênção dracônica, eles eram capazes de resolver o problema deste território, mas o antigo Duque decidiu viver sem ambições, para manter o juramento do seu pai, mas agora no corpo de água. Com seu poder como Duque e portador da bênção demoníaca, como ele sabe tudo que vai acontecer, ele vai desenvolver sua terra da melhor forma possível para se preparar para essa invasão e também retornar ao lugar do imperador que é seu por direito. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Yu Yuan, um estudante da faculdade que tinha uma vida bastante tranquila. Porém as coisas começam a mudar quando ele vai fazer uma escalada junto com um grupo de amigos, e como a menina que ele gostava estava junto, ele estava decidido que ia se confessar para ela, mas ele não conseguiu, e para piorar ele decidiu entrar em uma caverna onde acontece um deslizamento e ele fica preso. Mesmo tentando sair estava tudo lacrado, e pouco tempo depois ele encontra um cristal brilhante, e quando ele o pega rapidamente seu corpo para de doer e ele é totalmente curado dos ferimentos, e esse cristal começa a sugar seu corpo. Após abrir seus olhos novamente, ele percebe que está preso dentro de uma caixa de madeira. Como estava acabando o oxigênio, ele rapidamente tenta sair. Por sorte uma garota acaba salvando ele, onde ela fala que é sua irmã, e logo ele descobre que seu corpo está totalmente diferente. Após se deparar com uma enorme criatura, é quando ele percebe que foi parar em outro mundo. Após retornar para sua
nova casa. Sua irmã fala que quando ele estava coletando ervas caiu do penhasco, e com isso todos acreditavam que ele tinha morrido. Esta sua nova família é bastante pobre, onde tinha pouca comida para eles dois. Pouco tempo depois, quando chega a noite, ele descobre que o cristal se fundiu com seu coração, e logo ela começa a absorver a luz de duas estrelas, que recupera seu corpo completamente, para eles conseguirem um pouco de comida. Eles faziam flechas para trocar. Este mundo no qual ele veio parar, os artistas marciais estão no topo, pois a selva estão repletas por monstros violentas. Com isso, apenas aqueles que têm poder é capaz de caçar estas bestas violentas. Mesmo sua irmã passando a noite em claro, fazendo flechas na hora de trocar pela comida, ela recebe bem menos sendo humilhados. Mas após alguns eventos, com a ajuda do cristal, ele consegue absorver uma grande quantidade de energia, deixando seu corpo muito mais forte. Após descobrir como esse cristal funciona, ele está decidido que vai treinar este novo corpo para ser capaz de proteger sua irmã e ser capaz de enfrentar poderosos inimigos, para não ser tratados mais como escravos. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Lesung, que acabou indo parar em outro mundo, onde ele se depara com uma pessoa que fala que o nome desse mundo é Iria, um mundo de fantasia com espada e magia cheio de monstros. Por causa deles, o mundo virou uma zona de guerra, onde todos lutam pela sobrevivência. Por causa disso, esse mundo invoca diversas pessoas de outros mundos de todas as dimensões. Essa cidade que ele está é onde os invocados iniciam. Lesung é uma pessoa sem classe, sendo bastante fraco. Com isso, esse cara fala que vai guiá-lo para ele não se machucar neste mundo. Porém, Lesung já sabia que isso tudo era um plano desse cara para vendê-lo como escravo, e com suas habilidades ele consegue derrotá-lo mesmo com seu corpo fraco. Ele tinha sido invocado há alguns anos nesse mundo e acabou se tornando um mercenário, e viveu uma vida comum de baixa classe, fazendo o suficiente para sobreviver, pois não importasse o quanto duro treinasse, ele não conseguia se destacar, pois não possuía nenhum talento. Para tentar fugir disso, ele acabou encontrando uma dungeon escondida, e depois de muitas batalhas, ele encontrou o baú de tesouro, mas após abri-lo só tinha uma pedra. Pouco tempo depois, após sua morte, essa pedra ativou, mandando ele de volta 13 anos no passado, quando ele foi invocado neste mundo. Porém, quando ele abre sua tela de status, ele descobre que nada mudou, mas ele possuía uma grande arma, sua memória de todos esses anos, e ele sabia de grandes eventos que só aqueles sem classe poderia fazer, pois ele pode aprender tudo o que ele quiser. Com isso, Lesung agora no seu passado novamente vai usar seu conhecimento para melhorar seu corpo rapidamente, e com isso se tornar muito mais forte para desta vez ser capaz de sobreviver neste mundo onde o mais forte está acima de todos. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história inicia em um mundo onde um dia foi coberto por uma aura forte, e todos os animais da terra acabaram sendo afetados, e ao mesmo tempo os humanos começaram a despertar fortes poderes, e os animais também evoluíram. Por causa disso, a cadeia alimentar mudou e os humanos não é quem está mais no topo. O mundo está passando por mudanças drásticas, e com isso várias áreas no mundo os humanos não conseguem mais viver, pois várias raças poderosas e misteriosas surgiram. Existe uma lenda que a fonte desse poder foi por causa da família real. Agora a história segue com o protagonista conhecido como Shang. Ele era um príncipe da família real, e com isso seu pai obrigava ele várias vezes a herdar seu trabalho e governar o mundo, mas ele não queria. Só que um dia seu pai chega diante dele e após isso ele é mandado do seu mundo para a terra no corpo de um humano comum. Após usar seus poderes para analisar seu novo corpo, ele percebe que ele é muito fraco e sem talento. Ele estava passando por várias coisas ruins em sua vida e por acidente acabou batendo a cabeça em uma mesa, e por causa disso morreu. Mesmo estando em um corpo patético, ele fica muito feliz por não precisar herdar mais o trono e ficar preso a ele. Logo após isso, dois caras despertados chegam para cobrar uma dívida do antigo dono do seu corpo. Como Shang não era um despertado, eles o subestimam e o espancam, porém isso deixa ele muito irritado, e logo ele mostra seu enorme poder, onde eles ficam muito assustados apenas com sua enorme aura. Após participar de uma batalha contra eles, ele consegue aprender um pouco mais sobre esse novo mundo, e com isso ele decide que vai iniciar uma nova jornada em busca de encontrar inimigos fortes para batalhar e curtir sua liberdade nesse mundo. E logo ele tem que participar de várias batalhas contra monstros e inimigos poderosos.